começo desta semana, cerca de 1.300 imigrantes, cerca de, pouco menos, alguns falam em 1.295, cruzaram o Canal da Mancha em pequenos barcos. Isso aconteceu na segunda-feira. Queriam, claro, chegar à Grã-Bretanha. É o maior número registrado em apenas um dia, segundo o Ministério Britânico da Defesa. Os migrantes fizeram a travessia em 27 pequenas embarcações. E é um recorde. O número total de pessoas completaram a viagem entre França e Reino Unido em 2002 chegou a 22.670. Isso as que foram registradas, né? As que muitas vezes chegam de maneira clandestina num ponto qualquer da costa, do litoral, e não há abordagem, não são vistas, embarcações muito pequenas, às vezes com o mar muito agitado. Então, o número registrado em 2022, pessoas que atravessaram o Canal da Mancha, que saíram da França em direção ao Reino Unido, chegou já a 22.670 pessoas. O recorde anterior é de 2021. Ano passado, pois, 1.185 pessoas fizeram essa travessia, aquelas que foram registradas. Interessante que esse número recorde agora, ele se dá no verão europeu. As águas menos frias, né? Que as águas lá são quase permanentemente frias, mas nesta época menos frias e com menos riscos de algumas correntes que são perigosíssimas para embarcações pequenas. Mas o recorde anterior, ele foi registrado em novembro. 1.185 pessoas no dia 11 de novembro de 2021. Portanto, já com as águas muito mais frias, o mar mais agitado, como é já no outono, indo para o inverno do hemisfério norte. No ano passado inteiro, em todo o ano de 2021, as autoridades britânicas interceptaram e desembarcaram 28.526 pessoas que tentavam atravessar o Canal da Mancha. Um relatório parlamentar britânico calculou que o total pode chegar este ano a 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Quem são? Desesperados. Alguns, em vez de embarcações, eles entram embaixo daqueles caminhões gigantescos que passam no Eurotúnel, ligando o continente à Ilha Britânica. E eles ficam ali na região de Calais e, de repente, à noite, saem centenas de lugares improváveis. O sujeito às vezes está embaixo de um monte de sacos ou entre containers. E aí ele tenta ficar embaixo do caminhão, atravessar todo o Eurotúnel para chegar do outro lado. Só faz isso quem está desesperado. Quem entra numa embarcação na África para chegar à Europa, geralmente a Itália, às vezes a Grécia, às vezes eles fazem por terra via Turquia. São pessoas desesperadas que se sujeitam a quem ganha dinheiro com isso. Sempre há, claro, quem vai olhar a situação e falar: opa, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E aí há os traficantes de pessoas. Como há na fronteira México-Estados Unidos, chamados coiotes, que cobram, muitas vezes, durante a travessia, matam para ficar com pertences daqueles que sonhavam chegar do outro lado.
Muitas vezes, caminhões são usados, caminhões baús ou até caminhões frigoríficos. E tem sido cada vez mais comum no caso dos Estados Unidos. De repente um caminhão é parado, quando eles abrem ali a porta traseira, né, do baú, o que eles encontram? Pessoas mortas ou agonizando. Falta de ar, choque térmico, ou então, dependendo do ambiente, um calor absurdo ali dentro. São pessoas desesperadas. O sujeito, quando faz esse tipo de travessia, ele é movido pelo desespero. Ele considera que a vida que ele leva tornou-se inviável, impraticável, insuportável. E ele tem de chegar a um outro lugar. Ele tem de buscar uma saída. E é bom lembrar que em muitas dessas embarcações, e também daquela gente que se atira para tentar segurar-se sob um caminhão e atravessar o Canal da Mancha, há famílias inteiras. Famílias inteiras. E às vezes só as mães. Porque o pai morreu em alguma guerra local, em algum confronto local, ou desapareceu, ou foi antes. Às vezes são mulheres sozinhas com suas crianças e sujeitas à possibilidade de crimes, sujeitas a explorações mil, indefesas e sem o abrigo da lei, porque elas estão tentando clandestinamente chegar a um lugar. Não é um fenômeno como havia antes, né? Alguns que tentavam, quase de maneira aventureira. O sujeito saía da Somália, da Etiópia, do Sudão, da Líbia, tentando chegar à Europa, tentando chegar a um lugar onde ele imagina, ele pode ter um trabalho que remunere melhor, ele pode viver num lugar onde não há guerra, onde não há conflitos permanentes, onde não há fome. E aí ele tentava. Agora é um movimento de multidões. Porque essas pessoas são movidas pelo desespero. Elas não estão indo porque querem olhar a Torre Eiffel de perto, ou querem olhar o Big Ben de perto, ou querem ver a troca da guarda do Palácio da Rainha. Elas estão buscando sobrevivência. A Europa tem um duplo padrão. Não só a Europa, né? Também nos Estados Unidos, uma coisa é o sujeito que chega direto da Coreia do Sul, direto do Japão, direto da China, para fazer um curso universitário, e depois ele encontra muitas facilidades para ter sua situação regularizada como um local. Pelo menos para ter um cartão verde, para poder ficar ali, viajar, voltar para o seu país, retornar. E alguns ganham até a cidadania. Agora, quem chega com a roupa do próprio corpo, ou ali com uma mudinha de roupa sob o braço, carregando filhos, a recepção é, quando ela existe, né? Quando não é uma entrada ilegal, clandestina, quando ela existe, ela é repleta de desconfiança, de vigilância, de avisos, e geralmente o cidadão é obrigado a virar as costas e ir embora, a retornar. E os que entram clandestinamente, que são maioria, no caso dos Estados Unidos, eles passam anos e anos tentando escapar do serviço de imigração, são explorados, eles não podem se filiar a um sindicato, eles não podem ter uma proteção coletiva, muitas vezes não tem nem a proteção legal e ficam sujeitos a explorações, a trabalho muito mal remunerado, sem qualquer tipo de controle. Isso acontece com muita frequência.
Agora, na Europa, há também um duplo padrão, mas com outras características. E muitas vezes o conceito capaz de explicar o comportamento de muitos países europeus ocidentais, é o conceito de 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, injusto, desleal, partindo de premissas muito estranhas, que não são confessáveis. Nós tivemos vários momentos em que os portugueses, Portugal é um país pequeno, e muitas vezes os portugueses saem em busca de um emprego melhor, uma remuneração melhor, para mandar inclusive divisas para a sua família em Portugal. E a França recebeu muitos deles. E aqui estamos falando de europeus. Um país europeu que recebe gente de outro país europeu, que vai buscar trabalho. Quando há falta de mão de obra, é uma beleza, sejam bem-vindos, precisamos de vocês nos ajudam a construir uma França melhor. Quando há uma redução da atividade econômica, menos empregos sendo oferecidos e, portanto, disputa entre os trabalhadores por vaga de trabalho, os franceses já passam a ver os imigrantes portugueses, poloneses, romenos com outros olhos. Já são os forasteiros, os que não deveriam estar aqui, os que estão tomando o lugar dos franceses e estão tomando o lugar das crianças francesas nas escolas. Depende da situação econômica. Ora, necessários, bem-vindos, ora, mal vistos, forasteiros indesejados, que devem partir, são instados pelo ambiente à volta, ao retorno, ao ir embora. São empurrados para fora. Claro que muitos vencem tudo isso, ficam e fazem a vida no novo país. Mas, ali nas ruas, não são identificáveis imediatamente, a não ser pelo sotaque, um tipo de roupa peculiaríssima. Isso geralmente não acontece mais, né? Agora, os imigrantes africanos, eles chegam e, dependendo do lugar, dali eles não passam. Dependendo do lugar, eles só têm uma opção: ficar em campos de refugiados até que haja uma maneira deles irem embora. Na recepção vocês não são bem-vindos. Muitos conseguem entrar. Há histórias tremendas que ficamos sabendo porque um descendente depois virou um grande músico, um grande jogador de futebol, um grande jogador de basquete, uma grande jogadora de vôlei, uma grande escritora. E aí vamos saber, porque é uma pessoa notória, ficamos sabendo que os seus pais ou avós eram clandestinos, que foram desesperados para a Europa. Mas agora há um movimento que é gigantesco e que, claro, é explorado por gente que usa isso para ganhar dinheiro na travessia. Há, inclusive, navios da União Europeia que ficam ali no Mediterrâneo, na região do Mediterrâneo, tentando identificar, encontrar embarcações que viajam clandestinamente. E aí, qual é a ideia? Os responsáveis pela embarcação devem ser presos e os imigrantes devem voltar para casa, devem voltar para o seu país de origem. Os sírios, numa guerra que começou em 2011, muitos saíram do país, muitos saíram pela Turquia e por terra tentaram chegar à Europa Ocidental. Terrível. Terrível. O sujeito fica exposto de cara a ter problemas sérios na Turquia
inclusive pelas relações tensas de Turquia com a Síria. Se ele chega, por exemplo, à Hungria, ele vai encontrar fronteiras cercadas, com cercas elevadíssimas, com arame farpado, cães, policiais, para não entrar e, se entrar, não passar dali. Só ter como opção voltar. Se ele chega à Itália, se é encontrado assim que está desembarcando, vai ser mandado de volta. Se ele consegue entrar, consegue chegar a uma cidade, consegue buscar pessoas que ajudam imigrantes, se ele é bem acolhido, então ele pode, a partir dali, tentar projetar uma nova vida. E quem está na França sonha em chegar ao Reino Unido porque há mais emprego no Reino Unido. Não são turistas alegres, contentes, estamos na terra de Napoleão Bonaparte, que aliás era da Córcega, né? A Córcega que tem um movimento separatista em relação à França. Napoleão nasceu na Córcega. Estamos aqui diante da Torre Eiffel, vamos tirar retratos. Não. Eles querem emprego. A belíssima França não lhes interessa naquele momento. Eles querem chegar ao Reino Unido, onde há mais emprego e, portanto, há salários melhores. Há mais busca por mão de obra, mesmo com a saída da União Europeia. A Inglaterra tem criticado a França, dizendo que a França não faz o controle devido, que deixa os caras se jogarem ao mar. E a França diz que não, o controle possível ela faz, né? Que passa a ser um problema dos britânicos quando eles estão em águas britânicas e tal. Agora, a recepção ao imigrante europeu, ao exilado europeu, ao refugiado europeu, é completamente diferente. Por exemplo, aos ucranianos. Basicamente, o que se diz? Eles são como nós. Eles são europeus. Olha, eles se parecem com a gente. A mesma tonalidade de pele, mesmo tipo de cabelo, de olhos, valores muito parecidos, costumes muito parecidos. Mas aquele que sai da Síria, do Iraque, do Afeganistão, para falarmos da Ásia, ou os que saem da África, da Líbia conflagrada, da Etiópia, da Somália, esse é recebido como um intruso. E a primeira medida, se possível, é devolvê-lo. Ainda que devolver seja condenar à morte. Geralmente é. Como os Estados Unidos estão fazendo, né? O Biden, o que ele tem mandado de gente pro Haiti, que os Estados Unidos dizem que querem ajudar, é preciso construir uma nova sociedade que elimina aquela pobreza, aquela anomia, aquelas cidades controladas por gangues. O que ele faz é pegar imigrantes haitianos e devolvê-los para o caos haitiano, para a inviabilidade haitiana. Mas os europeus têm uma história com a África. Uma história interessante. Alguns foram para a África levar esperança, levar a palavra de Deus, falar da salvação, dizer que todos os homens, de toda raça, etnia, cor, nação, têm à sua disposição a salvação. Sim, muitos foram para lá com esse único intuito. Mas a maioria, mandada pelo Estado ou por companhias privadas, foi para escravizar, pilhar, roubar, instalar governos amigos sob controle, esmagar culturas locais, costumes locais, valores locais.
Foi o que a Europa fez durante muitos e muitos e muitos anos. O exemplo definitivo é o Congo. Aquele que era o Congo belga, a terra de Leopoldo. Depois Zaire voltou a ser República Democrática do Congo, passou a ser República Democrática do Congo. Mas quando o Congo belga, aquilo foi um palco, um teatro de horrores. Gente era mutilada pelas forças belgas porque não conseguia produzir o suficiente. O rei fez um museu na Bélgica. Ele nunca foi lá, em Leopoldville. Nunca pisou lá. Mas era seu. Depois passou a ser do Estado belga, não mais propriedade do rei. O rei fez um museu. O Museu do Congo belga. Sabe o que estava exposto lá? Não era a arte local. Olha como as pessoas ali daquela região, como elas trabalham, como elas pintam, que tipo de escultura. Olha o que elas escrevem, olha a literatura local. Não era esse o museu. No museu havia jaulas com pessoas para que os visitantes pudessem ver, com a sua cândida curiosidade, aquela gente trazida do Congo. E o que os belgas fizeram no Congo? Bom, na África do Sul, institucionalizaram a separação. E coisa recente, nos anos 40 do século passado, e foram décadas de apartheid, e durante muito tempo com o resto do mundo aceitando. Depois é que passou a haver uma pressão externa, começaram a boicotar eventos, tira a Fórmula 1 de lá, não faz show lá, esse tipo de coisa. Mas nada que de fato produzisse o fim do apartheid. Isso teve de ser conquista interna do seu próprio povo. E coisa recente, o que os Estados Unidos e a OTAN fizeram na Líbia. Eles arrasaram toda a estrutura civilizatória. E o Gaddafi, que muitas vezes foi útil à França, que aliás financiou campanhas políticas na França, o Gaddafi foi entregue ao linchamento. Em troca, o caos. A Pax Americana. Olha a Síria. A ideia era, não, faremos a primavera árabe chegar à Síria. Não havia primavera alguma. Havia simplesmente uma confusão que os Estados Unidos produziram e que quase leva o Estado Islâmico a tomar Damasco. Aliás, se não fossem russos e iranianos e os curdos, depois abandonados pelo Trump, traídos pelo Trump, e que seguem traídos pelo Biden, o Estado Islâmico teria tomado o poder na Síria. Então, na África, falamos um pouquinho da Ásia aí com a Síria, mas na África especificamente, e não só na subsaariana, mas também na África do Norte, a marca da exploração, do roubo, da pilhagem, da escravização, da mutilação, mutilação como castigo de trabalho. E quanta riqueza foi levada para o continente? Quanta riqueza foi levada, tomada? Mas agora são estranhos. Não ponham os pés aqui. Você não pode levar um país, obrigar um país a receber sozinho essa multidão de desesperados. Por isso, a Merkel, quando estava no poder, a ideia dela foi dividir as responsabilidades, fazer cotas de recepção.
Isso foi fatal do ponto de vista eleitoral para a Merkel. Foi o começo do fim. Claro que ela resolveu aposentar-se, mas magoada com a perda de popularidade, com as críticas que recebeu. E, ao mesmo tempo, muitos países viram aquilo como uma loucura, uma estupidez. Podemos receber os nossos, em algumas circunstâncias, mas essa gente estranha que um dia foram colocadas essas pessoas, um dia foram colocadas em jaulas para exposição pública. Essa gente não pode, movidas pelo desespero, vir para cá. Então, a Europa não pode absorver a África e o oeste da Ásia. Mas a Europa pode, tem condições para isso, tem poder para isso, econômico, político, para mudar a situação nesses lugares. Mas ela só alimenta situações caóticas. Os Estados Unidos têm frequentemente provocado situações caóticas na África e na Ásia. Protege seus ditadores amigos e ao redor provoca o caos. Então, ninguém espera que um continente, ou parte de um continente, a parte rica do continente europeu, ou que os Estados Unidos e o Canadá, os ricos das Américas, abram suas portas, seus portos, suas fronteiras e digam: venham, venham. Ninguém espera isso, ninguém está ingenuamente imaginando esse cenário. Mas que eles usem o seu poder econômico, o seu poder político, a sua influência, inclusive nos organismos multilaterais, para socorrer essa gente. Gente que está quase sempre em meio a guerras civis, guerras religiosas, cenários de fome provocados por crises terríveis, em razão de problemas climáticos, secas prolongadíssimas, enchentes devastadoras. E tudo que eles sabem dizer é: não venham, não venham. Antes foram involuntariamente e ficaram expostos em jaulas. Agora querem ir trabalhar, produzir riqueza, desfrutar da civilização europeia, né? Mas basicamente eles querem que tudo continue como antes, que haja livre mercado de produtos e de capital, mas não de gente. Ronald.